Boa noite, queridos. Perdão aí pelo nosso atraso, o meu atraso aqui. Fiquei anotando algumas coisas e o horário passando, e agora que eu vi que já estamos aí com 19h01, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje é nossa live do Salmo 112, a pedido de alguns queridos aí. Sejam muito bem-vindos a esse tempo, né? Perdão pelo atraso, estou me recompondo aqui, né? Que bom que a gente pode estar juntos. Temos alguns queridos aí que já estavam online esperando e que bom que você pôde estar com a gente. Muito bem, queridos. Bento, boa noite, querido. Hoje nós vamos pensar um pouquinho no Salmo 112, né? Reflexo daquilo que a gente estava conversando aqui, né? Boa noite, Ritinha, boa noite, Nívia, a Rita e o Arthur, a Nívia e o Albir, sejam muito bem-vindos também. Que bom a gente poder estar juntos aí nesse tempo, conversando sobre este salmo, né? Bom, em primeiro lugar, queria que a gente estivesse orando, né? Pela vida aí de famílias que estão vivendo um momento muito difícil. Marcelo, seja bem-vindo. Manésia, o Adilson. Oi, Adilson, tudo bem? Manésia, ainda bem que você me perdoou, né? Ainda bem que o perdão é estendido, né, aos pecadores, né, dos quais eu sou o principal. Jane, seja bem-vinda também. A Jane e o Aquiles lá de Carianos, muito bem-vindos, né, a esse tempo especial. A gente pensa aí nos Salmos. Eu quero começar pedindo oração, né, e compartilhando aqui com vocês. Luiz Carlos também e Vera, sejam bem-vindos. Compartilhando aqui 2 pedidos de oração, 2 perdas aqui, né, familiares. A primeira, o Miguel, aquele menino que a gente estava orando, de 10 anos, que era filho da prima da Áurea, né? A Áurea é membro da nossa igreja, e a prima dela era mãe do Miguel. O Miguel veio a falecer essa manhã, pela manhãzinha ele veio a falecer, pela madrugada, né? Boa noite, Jussara. E ele faleceu hoje pela manhã, tinha 10 aninhos, pegou uma meningite bacteriana e não resistiu, né? E nós estávamos orando por ele. A Cris inclusive orou hoje na live, né, para que Deus estivesse consolando a família. Depois ela perguntou, puxa, por que eu orei, né, isso? E entendo que Deus já estava colocando no coração dela que precisavam do consolo do Senhor. Então que essa família seja consolada, renovada no Senhor, porque é uma dor que não tem comparação, queridos, não tem como a gente dizer eu sei o que você está passando, né? Cada um reage de um jeito, sofre essa dor de um jeito, mas que o Senhor esteja consolando. E quem tem o contato com a Áurea puder também dar esse abraço aí. Vanise, seja bem-vindo, Neide também, e outros queridos aí, que a Eliane Corseca também, seja muito bem-vinda, Eliane, que Deus te abençoe. Bom, um outro pedido de oração também é pela família da Marisa Salmerons. A Marisa participa de um grupo de células da igreja e nós temos orado, ela é muito querida nossa, e a irmã dela faleceu em São Paulo vítima do Covid, né, do vírus. Né? Pessoas próximas da gente estão já experimentando a dor, né, da perda de alguém vítima dessa pandemia, né? Então, que o Senhor esteja consolando essa família, consolando esses queridos. E vou aproveitar para lançar aqui um pedido para você. Sabe que tem algumas ações que a gente pode fazer. Uma delas é essa: a gente está aqui toda noite conversando, né, pensando no Salmo. Pela manhã nós vamos continuar, né? Amanhã nós
teremos as nossas lives pela manhã, mas amanhã eu já começo a fazer o Salmo 113, né? Então, pela manhã. Amanhã, 7 da manhã, teremos a live, onde eu vou fazer o Orando com Salmos. E a partir de amanhã, todos os dias. E à noite, só a partir de segunda-feira, eu vou começar então uma espécie de estudo. Eu vou chamar de Bíblia Aberta. Eu vou pegar um texto da Palavra de Deus, nesse primeiro momento que fale sobre o que Jesus fala da sua própria vinda, da segunda vinda dele, né? Então, pegar alguns textos ali que Jesus fala sobre isso. E vamos debruçar essa semana sobre esses textos. A Bíblia aberta, você pode compartilhar comigo, né? A gente pode ir conversando. Claro que não é um estudo teológico profundo, a ideia é que a gente simplesmente veja o que Jesus disse e não ir mais além do que ele disse, do que a Bíblia diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Correntes teológicas a respeito do fim, eu nem é a minha área, não curto muito, eu tenho minha posição, mas isso não cabe ao tempo. Mas a gente vai fazer esse tempo. Então, de uma certa forma, boa noite aí, Silene, os queridos que passaram aqui, queridos Solange, a Vanise, o Roberto Brown e a Iris, né, o Fabrício, sejam bem-vindos. E também a Yasmin e a Juliana, sejam bem-vindos. E a outra coisa, então a gente está tendo esse tempo para compartilhar e aprender um pouco mais da palavra, né? Crescer um pouco no conhecimento da palavra, isso tem sido bom. Então, um dos tripés da nossa igreja, que é o ensino, de uma certa forma está acontecendo, né? Nas nossas lives e tal. E uma certa forma um pastoreio, né? E um pastoreio que está acontecendo. Mas eu queria fazer um apelo a você. Eu queria que o nosso pastoreio fosse melhor. E um dos pilares da nossa igreja é o ensino, o outro pilar é o pastoreio. Pastoreio mútuo. Porque eu não consigo cuidar de todas as ovelhas, porque na verdade eu também sou ovelha. Mas se você tiver no seu coração uma intenção de ligar para alguém, sabe quando você levanta e lembra de alguém e você ora por esse alguém, daí você fica assim, puxa, mas eu podia fazer mais do que isso. Então é esse mais que faz toda a diferença. Você ligar para alguém que você tem um contato. Nós estamos inseridos nos grupos de célula, tem gente que está inserido nos grupos da igreja, né? Se você é de outra igreja, ligue para alguém da sua igreja, né? Ligue para alguém da sua igreja, do seu convívio, ou um amigo seu, uma senhora, um senhor, ou alguém que você vê que seria importante a ligação sua. Faça isso, pastoreie essa pessoa. Ligue para ela, pergunte ela, né? Depois compartilhe um versículo com ela, 4 coisas. Eu falei 3, mas 4 coisas. Depois você ora com ela. Então eu vou repetir. 4 coisas importantes que você pode fazer por alguém que chamamos de pastoreio mútuo. Liga para ela, pergunta como é que ela está, compartilhe um versículo da palavra de Deus, pode ser o que você estudou aqui com a gente, que a gente fez juntos, tá? Que chamou atenção, um salmo que chamou atenção, e ora com essa pessoa. Pronto, você está pastoreando essa pessoa à distância, mas poderosamente, longe, mais perto. Então, o que você está fazendo quando você faz isso? Primeiro, você sai do isolamento. Você se coloca numa posição onde você não está preso. Você está podendo abençoar uma pessoa, mesmo que à distância. E isso tem um efeito poderoso no corpo de Cristo que você não faz nem ideia, né? Então, toma um compromisso. Faça isso uma vez por dia, tá? Uma vez por dia. Alguém que o Senhor colocar no teu coração, que você sentir, liga para ele. Só diz assim, olha, só liguei para saber como é que você está. Agora nós estamos com WhatsApp, né? Olha só que vida tranquila. Você está com o teu Wi-Fi aí, pega, faz uma videochamada para a pessoa ver você, olhar no teu olho, né? E ter essa interação. Isso vai ser bênção, vai ser muito bom você fazer isso. E um terceiro pilar, que nós estamos orando, né? Já temos feito algumas ações como igreja, a igreja tem distribuído marmitas, a igreja tem distribuído cestas básicas, a igreja não está parada nesse sentido. Nosso Instituto Vida, através do Josias,
da Lúcia, que são os líderes ali, a própria Luandria, que é a secretária. Nós estamos entrando em contato com algumas famílias que fazem parte do Instituto, e essa semana, junto em parceria com o Transforma Brasil, uma ONG aí do Brasil, nós conseguimos cestas básicas. Então quase 40 famílias vão receber cestas básicas disso. Tudo isso assim, no movimento, e o Célio, que é o nosso querido, que faz parte aqui do nosso grupo do Instituto Vida, da liderança do Instituto Vida, está entregando para alguém, Lúcia e Thomas estão entregando para outros, Josias está entregando para outros, várias pessoas estão envolvidas entregando cestas para que isso aconteça, essa movimentação do terceiro pilar, que é a missão, né, de poder levar a mensagem de esperança de alguma forma, através até mesmo de dizer, olha, nós somos a resposta de Deus para a sua oração pelo pão nosso de cada dia. Mas você pode fazer isso também individualmente. Quer ver uma coisa interessante? Você tem uma família que você conhece, que sabe que talvez está passando necessidade? Talvez a sua diarista, talvez a pessoa que te prestou serviço, um jardineiro, alguém que você sabe que está passando necessidade. Olha só que coisa que eu poderia dizer para você fazer. A família dele tem 5 pessoas. O almoço de sábado, de amanhã, o que você faz? Faz um almoço antes e leva para ele. Você nem tem contato, só deixa lá, mas eu não posso ter contato, eu tenho que dar. Pede para alguém, fala, pode vir buscar. Esse gesto de carinho, de atenção, faz toda a diferença. Todas essas ações, queridos, eles têm um poder muito grande hoje, porque as pessoas estão se sentindo abandonadas e sozinhas. E ali você leva a mensagem de Deus. Então, olha, a igreja está ativa, ela não pode parar. Então, faça isso. Primeiro, pastoreio. Eu estou falando hoje demais aqui, mas é que estou muito feliz com essa possibilidade da igreja estar envolvida nisso. E é uma coisa que nós podemos fazer prático. Não precisa de estrutura, não precisa de tempo, não precisa de som, não precisa de caixa, não precisa de nada. Precisa só de você, né? Isso aí, a Vanessa está dizendo, aproveitamos os créditos para ligar todos os dias. Isso, Vanessa. Faz isso. Escolhe alguém, liga para ele, pergunta como ele está. Eu vou mandar uma artezinha para você lembrar, tá? E até ir espalhando para os outros. Liga para ele, pergunta como ele está, ouve, né? Primeiro vai ter que ouvir, depois compartilha. Olha, então eu queria compartilhar um versículo. Não se atreva a ser conselheiro. Às vezes a gente quer atrapalhar, quer dar pitaco e conselho, porque você sabe como é que é, né? A gente resolve a vida de todo mundo, mas a nossa a gente não resolve. Então, passa um versículo bíblico. Olha, Deus colocou no meu coração para transmitir para você esse versículo da palavra de Deus. Fala o versículo, nome e endereço, para saber que existe, não é coisa da sua cabeça. Não é ditado popular nem frase de para-choque de caminhão. É Bíblia. E aí, ora, pronto. Você vai ver que isso já é pastoreio e é bênção. Tá bom? Então vamos lá para o Salmo, queridos. Salmo 112. E trabalhando sobre esse Salmo aqui. Primeiro, quero ler o Salmo. Eu escolhi novamente a nova versão transformadora, que a gente está lendo aqui. E eu queria ler para você e depois a gente pensar rapidinho algumas coisas. Ele começa com aleluia, né? Que quer dizer louvado seja. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Em suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo, e ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre e ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados.
Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Olha só que coisa interessante. Primeiro, vamos lembrar do Salmo 111, que lá está falando de Deus, da nossa obediência a Deus. O nosso temor a Deus leva a nossa obediência. E temor é a junção de ver o poder dele manifesto na nossa vida, ou na vida das pessoas, ou na vida do mundo, reconhecer que esse poder vem dele, ter uma reverência a esse poder, e a segunda coisa é desfrutar do amor dele, das misericórdias dele, da graça dele, que ele é compassivo. Então, quando nós olhamos para o Salmo aqui, ele está dizendo uma coisa muito interessante. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Aqui está a base de tudo a respeito do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é temor e obediência. O nosso relacionamento com Deus é desfrutar do seu amor e obedecer os seus mandamentos. O nosso relacionamento com Deus é ver os seus atos e entender que Ele é poderoso, mas é amoroso, mas também obedecê-lo. Então, amor, poder e obediência faz parte do nosso relacionamento com Deus. Este homem que se relaciona com Deus, desse jeito, com temor e obediência e amor, ele desfruta de bênçãos, que está no versículo 2 até o versículo 4. Esses 3 versículos demonstram que quem é abençoado é quem vive um relacionamento íntimo com Deus, de obedecer os seus mandamentos e temê-lo e amá-lo. Os filhos serão bem-sucedidos, uma geração inteira de justos será abençoada, em sua casa haverá riqueza, prosperidade, boas ações permanecerão para sempre, a luz brilhará no meio das trevas. Tudo isso aqui é um jeito poético para dizer as bênçãos. Quando um judeu falava em bênção no Velho Testamento, Israel chamava de bênção, tinha 3 coisas interessantes. Bênção, quem é uma pessoa abençoada para o povo judeu, para Israel naquela época? Primeiro, era alguém próspero. E o que quer dizer prosperidade aqui? Aqui não quer dizer o fato de ser multimilionário, de ter negócios espalhados por todo lugar. O próspero aqui é aquele pessoa bem-sucedida. Sabe aquela coisa, aquela pessoa que está sempre, as coisas que ela faz têm bênção. O que ela faz prospera. Se ela está num trabalho, o ambiente do trabalho melhora, porque ela está ali. Se ela chega num lugar de confusão e ela passa um tempo ali, depois aquele ambiente fica mudado. Isso é bem-sucedido, é alguém que, onde ela chega, as coisas se encaixam, se organizam. Nem sempre tem a ver com muito dinheiro, às vezes tem a ver com muita alegria. A presença dessa pessoa traz um ambiente, organiza o ambiente, faz com que as pessoas se sintam melhor. É prosperidade. Próspero no sentido de não faltar também nada. É uma pessoa que não sente falta de nada. Tá? Segundo conceito de bênção para o judeu, saúde. Gente com saúde, gente que está vivendo o ambiente de saúde no seu corpo. Isso quer dizer o seguinte, que quando você fica doente você não está sendo abençoado? Não, nada disso. Nada disso. Quando a gente fica doente, pode ser vários fatores, não tem a ver com o fato de você, ficou doente porque tem maldição. Por favor, não caia nessa, queridos. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Em alguns momentos na história, os personagens bíblicos ficaram doentes porque Deus mandou uma doença. Mas não quer dizer que se você está doente é porque você tem um problema. Mas a bênção de Deus, para o judeu, tinha a ver com esse fato de estar saudável. Terceiro, paz. E paz aqui nos seus relacionamentos. Então, os filhos bem-sucedidos, a casa organizada, né? Uma pessoa que tem bons relacionamentos, né? É uma pessoa compassiva, íntegro, ele é justo. Então, tem 3 coisas aqui. Bem-sucedido, saudável e em paz nos seus relacionamentos. Esse era o abençoado. Então, tudo isso que ele recebia de Deus, e aqui tem o pulo do gato na vida cristã. A Dani está dizendo aqui,
Bem-sucedida quer dizer ser bênção cedida, né? Então, é alguma coisa que Deus dá para a gente, né? Ou seja, não é um mérito nosso, é algo que Deus nos dá. Perceba, e é legal aqui o que a Dani falou, porque essa é a coisa importante. Quem é que recebe isso? Eu e você. Quem deu isso? Deus. E qual foi a condição? Que você o temesse. Então é uma reação ao poder e ao amor de Deus. Não é uma ação sua, alguma coisa que você fez que tem méritos em você. Isso que eu gostaria de deixar bem claro, e até por isso pedir para a gente conversar sobre o Salmo 111 primeiro, para fazer uma base para conversar do Salmo 112. Porque o Salmo 112 usa expressões para o homem que foi usada por Deus. Que Deus é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele é generoso. E aí a gente às vezes, se não lê o Salmo 11, acha que o homem tem méritos porque ele é bom. Não, ninguém é bom. Nós só reagimos à bondade de Deus e aí essa reação vem como se um reflexo. Você sabe, nós não somos o sol, nós podemos refletir o sol, né, como um espelho, mas o sol é sol. Deus é quem faz as coisas acontecerem. É Ele quem é abençoador. E nós desfrutamos da bênção. Por quê? Porque é a obediência e temor a Ele. Isso é muito importante. Isso nós vamos desfrutar. Mas aqui vem uma coisa muito interessante. Para quê? Para que a gente vai receber prosperidade, vai receber saúde, vai receber paz? Para ficarmos com um ambiente orgulhoso, prepotente, arrogante, para dizer, olha só, eu tenho mais intimidade com Deus do que você, eu tenho mais santidade com Deus do que você, eu tenho mais horas de oração com Deus do que você, então por isso que você está vivendo o que está vivendo, a miséria que está vivendo, é porque você não é um abençoado. E quando fala essa expressão, parece que você que tem méritos. Não, nem eu nem você temos méritos nisso. É Deus quem te abençoou, porque Ele é soberano. Qual foi o grande problema da liderança espiritual no Novo Testamento judaica? Foi porque eles perderam essa compaixão. Eles perderam essa piedade. Eles esqueceram que eles eram que reagiam a Deus. E eles começaram no mérito. O Ailton está dizendo aqui, toda ação há uma reação. E toda ação perfeita vem de Deus. Nós reagimos. Ação é algo que eu faço e que aí a partir disso tem outras implicações. É Deus que é o mantenedor da bênção. Ele é que manda a bênção. E nós reagimos a essa bênção e desfrutamos dela. Nós não criamos bênção. Deus é quem nos dá. Bom, por isso, olha só que coisa interessante. O povo começou a perceber que os líderes religiosos viviam... Perdemos o link, parece que deu aqui um probleminha. Mas quando Jesus começa a falar com eles, e até a conversa, por exemplo, com o jovem rico, Jesus vai desestruturar o jovem rico, porque ele vai dizer assim, ó, você faz todas as coisas do mandamento. Então, olha só, aí vem uma coisa interessante. Para que serve tudo isso que Deus está nos dando? Para que serve as bênçãos que Deus te dá? O salmista vai descrever, do versículo 5 ao 9. Voltou agora, Rosa? Tá voltou certinho aí? Porque a conexão caiu, eu deixei agora no 4G, para ver que daí não vai cair. É para não cair, tá? Então veja bem, agora, queridos, o salmista vai dizer do versículo 5 ao 9, para que serve as bênçãos de Deus na nossa vida? As bênçãos de Deus na nossa vida servem para a gente usar isso para abençoar os outros. Aqui está algo incrível, que o povo de Israel levava muito a sério, e isso era dito nos seus escritos, que eles precisavam cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, e a história vai dizer isso,
A história de Ruth vai dizer isso com Noemi. Várias vezes os nossos profetas já diziam da justiça. Então, quem é justo é quem faz justiça. E quando nós pensamos em justiça, queridos, só me dá um ok, que está tudo bem, ou caiu a nossa... Já voltou tudo ao normal? Quem vai fazer justiça? Nosso conceito é quem faz justiça é quem faz tudo certinho e não defrauda ninguém e que por isso tem uma relação de amizade. Eu não fiz nada de mal para você, você não fez nada de mal para mim, então nós estamos fazendo justiça. Não. Para o conceito hebraico de justiça, justiça é exatamente o que eu faço. Que bom que voltou. Justiça é a ação que eu faço com o outro. Então, ser justo é quem faz justiça com alguém. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Olha só que o versículo 5 ao versículo 9, ele começa dizendo que feliz é quem empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Então esse é o justo. Aí olha só, ele, porque ele empresta generosamente e conduz de maneira justa os seus negócios, ele não vai ser abalado, ele não teme más notícias porque ele confia no cuidado do Senhor, ele é confiante e destemido porque ele olha com triunfo para os seus inimigos. E aqui ele estava falando de inimigos físicos e nós estamos falando dos nossos inimigos aí que nós estamos vivendo. Lembra que eu falei 4 inimigos que nós temos? O inimigo da própria doença agora, ele é um inimigo. Depois o inimigo das doenças emocionais, que estão tentando entrar na nossa história. Depois o inimigo da questão financeira, econômico, da vulnerabilidade econômica, né? Pessoas com necessidade de comer mesmo, né? E gente perdendo emprego. E o quarto, vulnerabilidade social, ou seja, pessoas com dificuldade de relacionamentos. Por quê? Porque isso tudo vai trazer um problema de relacional, a gente não vai saber lidar com os outros. Esses são os nossos inimigos, a gente vai ver com triunfo isso. Por quê? Porque a gente vai fazer parte da resposta a esse problema. Justiça social. Justiça, ser justo, quer dizer alguém que empresta generosamente e cuida bem dos seus negócios. E ele compartilha generosamente com os pobres, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, ele terá influência e honra. Aqui tem descrições que estavam descritas lá no Salmo 111 do próprio Deus. Olha só que coisa fantástica. Deus, a gente é cheio da glória dele, impregnado da presença dele, o nosso relacionamento com ele de temor e obediência nos faz parecido com ele. E a gente começa então a viver valores de Deus em nós. Não porque nós temos méritos novamente, mas porque nós reagimos a essas ações de Deus, a gente se torna parecido com ele. E a gente então recebe a bênção e reage com essa bênção em prol do próximo, em prol do outro. Abençoa os outros. Olha que coisa fantástica. Nós nos tornamos justos no sentido não da salvação, porque Jesus nos justificou, ou seja, nos tornou justos, nos declarou justos na cruz. Então, com relação à salvação, é Jesus quem me justificou. Mas a minha justiça, eu ser uma pessoa justa, é quando eu tenho a postura de olhar para o próximo e ver que eu tenho algo que Deus me deu e que não estou precisando, então eu tenho o suficiente e eu posso então abençoar o outro. Se eu não faço isso, isso não é justo. Veja que coisa interessante. Não é justo eu ficar com algo que eu não preciso, que eu tenho a mais, enquanto o outro, meu irmão, está sentindo falta de algo que eu tenho e que Deus me deu, que na verdade não é meu, é bênção dele. Então, quando a gente compartilha isso, a gente está fazendo justiça. A gente está fazendo o que é justo.
Não quer dizer que, e eu quero sempre relatar isso todas as vezes que eu falar aqui nas nossas lives, né? Não é comunismo. Comunismo é um governo que tira de todo mundo para ele ter poder e nós ficarmos sujeitos a ele. Não é socialismo, que tem a ideia de sociabilizar tudo que todos têm. A ideia é comunitário, de comunidade, onde quem tem dá a quem não tem, empresta a quem não tem, porque o que tem não sente falta, mas o que não tem vai ser abastecido. Então essa é a ação do Evangelho de Cristo. Essa é a postura do Evangelho de Cristo, onde eu não posso olhar para o próximo e sentir-me abençoado e ficar com a bênção para mim. Bênção, queridos, é que nem maná. Se você guardar para você, azeda, estraga. E tem muita gente com cheios de bênção que se azedaram, que se perderam. São presunçosos, crentes em Cristo Jesus. São presunçosos, arrogantes, prepotentes, se acham maior que os outros. Por quê? Porque retiveram a bênção. E aí azedou. Não virou mais parecido com Jesus. Não está no relacionamento com Deus porque não teme a Deus e não obedece os seus mandamentos. Porque o mandamento, o Marcelo está dizendo aqui, ó, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa postura de justiça e fazer o que é justo. Então, aqui está uma coisa muito interessante. Por que no versículo 10 diz que o perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá, seus desejos serão frustrados? Porque o desejo do perverso é reter. O desejo do perverso é ter o melhor dessa vida para ele só. E o Salmo 112 está dizendo o seguinte: você não tem mérito nenhum, é Deus quem te abençoa, e quando a bênção vem para você, você já tem que levantar a cabeça e perguntar com quem que eu vou dividir essa bênção, para você não perder, porque quanto mais você abençoa, mais é abençoado, porque essa é uma ação. O seu relacionamento com Deus melhora, porque você começa a entender que está temendo, amando e obedecendo a Ele, então você vai ter mais proximidade, e você vai ter um sentimento que está fazendo justiça, porque você não está retendo nada que não deveria estar com você. Essa é a bênção de servir ao Senhor. Ele nos dá, Ele nos abençoa, para que a gente possa abençoar os outros. E olha só que coisa interessante. Como é que você percebe que você não está sendo arrogante, prepotente, fazendo para se achar, aquilo para os outros? Lembra da conversa de Jesus com relação às pessoas que perguntavam: Senhor, quando é que o Senhor teve fome e nós demos de comer? Percebe que os justos fazem a pergunta diferente dos ímpios, ou das pessoas com o coração duro. Os ímpios fazem a pergunta: quando nós deixamos de fazer isso? E Jesus tem que dizer: quando vocês deixaram, quando nós deixamos de dar roupa para o Senhor, comida para o Senhor, quando vocês deixaram de fazer isso aos pequeninos. E a pergunta para os justos é exatamente o contrário. A pergunta dos justos é exatamente o contrário. Quando é que nós fizemos isso? Nós não lembramos disso. Sempre diz: sim, vocês deram de comer para mim quando deram de comer para os meus pequeninos. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! O justo não lembra das justiças que ele faz, porque ele não faz isso esperando algum retorno. Os ímpios sim. Por isso que o perverso se morde de raiva, porque as obras dele não duram para sempre. As obras dele não são vistas. A luz não radia no meio das trevas, porque não é luz, é trevas disfarçadas de luz. Por isso o cristão, o servo de Deus, ele é abençoado não porque ele tem mérito, ele é abençoado porque ele simplesmente reage em amor, temor e obediência ao seu Deus. E o seu Deus prontamente o abençoa, porque ele sabe que vai rolar bênção para as outras pessoas. Por isso que expande para todas as nações. Quando Deus fala para Abraão: se tu uma bênção, e a sua descendência, a sua bênção será para as famílias da terra,
É porque, na verdade, assim, o justo vai abençoando os outros. Por isso eu volto a dizer, nossa live está bem grande hoje, porque eu falei bastante no começo, mas é que esse assunto realmente tem falado no meu coração. Por isso, faz uma coisa muito simples. Nossa igreja tem 3 pilares. Pastoreio mútuo. Liga para alguém. Ouve. Pergunta como ele está. Ouve. Lê um versículo bíblico. O salmo. Um versículo. Ora com ele. Você é pastoreio. Você está cuidando dele. Segundo, dá uma olhada para uma família. Alguém que está precisando. Uma cesta básica, alguma coisa assim. Não tenha medo de dar uma cesta básica porque vai achar que vai faltar. Cuidado. É agora que a gente não pode reter a bênção. É a hora que a gente tem que distribuir a bênção que Deus nos deu. E terceiro, de repente, você pode fazer uma refeição e levar. Ou pedir para alguém levar, ou pedir para alguém buscar. Dizer, ó, esse é um agrado, esse é um mimo que eu estou fazendo para você. Levanta os seus olhos. Deus te abençoou muito. Deus tem te abençoado muito. Faz isso, girar. Bênção guardada é maná que estraga. A bênção que é retida é bênção que acaba. Bênção que é dada, repartida, é bênção que multiplica. Que o Senhor te dê esse entendimento para ser esse homem feliz, para ser essa pessoa feliz e bem-aventurada. Vamos orar? Vamos colocar isso diante do Senhor? Senhor, por favor, não nos deixa reter a bênção do Senhor, mas abre os nossos olhos. Eu oro, Senhor, que o Teu Espírito revele nessa noite, durante a madrugada, durante o dia, pessoas que a gente vai abençoar. Senhor, talvez um telefonema, talvez a pessoa não precise de comida, mas ela precisa de alguém, de gente. Ó Deus, faz com que os teus servos estejam fazendo atos de justiça, estejam repartindo a bênção que o Senhor nos deu. Obrigado pela paz que temos, porque essa paz vem de Jesus, então que a gente espalhe essa paz para os outros que estão sem paz e sem esperança. Senhor, não é justo a gente ficar com a paz de Jesus em nós e não repartir com os outros. Pai, essa bênção de receber o nosso salário, de ter as coisas na nossa casa, de poder lavar as nossas mãos todo momento, de ter álcool gel, de poder ficar em casa um período. Deus, obrigado por isso, Senhor. Pai, que a gente não tenha medo de repartir com o próximo. Deus, obrigado pela saúde que nós temos, que o Senhor tem cuidado da gente. Alguns queridos perderam os seus entes queridos nessa pandemia e por causa de uma doença. Ah, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja cuidando da família do Miguel, desse menino de 10 anos que morreu com meningite bacteriana. Sua mãe, seu pai, sua avó, seus familiares, seus parentes, as pessoas em volta. Senhor, consola esses queridos com a consolação que vem do Teu Espírito, Senhor. Eu oro, Senhor, pela família da Marisa, Senhor, que perdeu a sua irmã, vítima do coronavírus. Em nome de Jesus, Senhor, consola essa família, pelo poder do nome de Jesus. Vá até eles com Teu Santo Espírito e sopra sobre eles a sua paz. Oro, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão precisando, que estão orando talvez agora por um ato de justiça do Teu povo. Desperta a Tua igreja. Faz a Tua igreja correr, mesmo que esteja parada em casa. Não deixa a gente ficar olhando para as paredes e perder esse tempo de ser igreja na vida de alguém. Senhor, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. E então, só avisando, queridos, que a partir amanhã, sábado e domingo, nós não teremos lives às 19 horas. Nossas lives das 19 horas vão começar na segunda-feira. Mas amanhã continua tendo as lives pela manhã, às 7 horas. Tá bom? Deus abençoe, queridos, e vamos fazer justiça em nome de Jesus.